Shalom, igreja. Quantos estão felizes com Jesus pela oportunidade de hoje? Vocês aproveitaram o culto? Eu estou quase rouco. Já usei quase toda a minha voz no louvor. Mas glória a Deus por isso. A gente tem que dar sempre o nosso melhor ao Rei. Bom, queria pedir para deixar aqui na tela já Filipenses, capítulo 1, versículo 27. A carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta dos anos 50 ou 60 depois de Cristo. E, dentre outras cartas, ele escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento quando ele estava sendo preso em Roma. E Efésios, Filipenses, Filemão, Colossenses foram escritas nesses períodos em que Paulo foi preso. E Filipenses é uma dessas cartas na qual Paulo escreveu. A carta de Filipenses, ela tem diversos temas dentro dela. Paulo fala sobre encorajamento, fala sobre a alegria, fala sobre a postura de um cristão. E dentre todos esses temas, eu queria falar sobre essa última questão que eu disse, sobre a postura. Então, o tema da ministração hoje é postura do reino. Será que nós somos posturados de acordo com o reino? Ser posturado tem seus significados importantes, principalmente no dia a dia de hoje. O mundo, nós sabemos que está um mundo totalmente perverso e corrompido. Nós estamos trocando, na maioria das vezes, um comportamento que não é negociável por algo que é negociável. Algo que corrompe a igreja de hoje. Não digo igreja como templo, mas digo igreja como pessoas. Nós como igreja de Cristo. Então, o tema que nós iremos trabalhar vai ser em volta disso. Amém? Diz assim, Filipenses 1, 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé do Evangelho. Eu queria voltar nessa primeira parte em que Paulo fala nas primeiras linhas, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. O que é viver de modo digno do Evangelho de Cristo? Viver de modo digno do Evangelho de Cristo é você honrar aquilo que Ele te entregou. Ele disse que nós deveríamos andar por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Será que nós temos vestido as sandálias do Evangelho e ido ministrar a alguém sobre Cristo? Nós temos uma fé, certo? Nós cremos em um único Deus, um Deus que veio na terra, Ele morreu por mim, por você, pelas pessoas que estão aí fora, e Ele nos deu a missão de ir para essas pessoas e pregar o Evangelho a toda criatura. Será que nós, no nosso dia a dia, temos tido essa postura de pregar o Evangelho a toda criatura e temos falado de Cristo para alguém? No seu ambiente de trabalho, na escola para quem é mais novo, na faculdade para quem está nesse meio termo? Será que nós temos aberto a nossa boca, na qual Cristo nos permitiu que nós tivéssemos o dom de poder falar dele para alguém, para falar do amor dele para essas pessoas? Isso é agir de modo digno do Evangelho, na qual nós recebemos essa responsabilidade do Cristo. Estão todos entendendo daqui? Então, significado de postura significa maneira, elegância no andar e se comportar, ou seja, porte, modo de pensar, de proceder, ponto de vista, opinião e posicionamento. Tudo isso inclui dentro desse tema de postura. Alguém posturado deve ter todas essas características. E quando a gente traz para o ambiente bíblico e cristão, um bom cristão ele precisa ter construído no seu caráter uma boa postura. Então, quando nós temos uma vida que nós dizemos ser uma vida pautada no Evangelho de Cristo, nós precisamos ao longo dela ir construindo esse caráter em nós. Ainda alguns não chegaram na plenitude dessa característica de postura fiel à Bíblia, mas nós estamos buscando essa perfeição. Nós estamos buscando essa postura que ao longo do tempo, ao longo da nossa caminhada, ela vai se formando e nós vamos nos tornando cada vez mais cristãos. Nós vamos nos tornando cada vez mais filhos de Deus.
Porque nós aprendemos com as adversidades, nós aprendemos a lidar com os nossos irmãos, nós aprendemos a amar os nossos irmãos, e nós aprendemos a resolver os problemas de forma única, uma forma bíblica, de uma forma amorosa e misericordiosa. Quando eu e você estamos no nosso ambiente de trabalho, ou estamos lidando com alguma situação difícil, qual é a maneira na qual nós temos nos comportado? Quando as coisas ruins e difíceis, complexas, surgem em nossas vidas, em nosso cotidiano. Certa vez eu estava no meu trabalho e é um dia onde, não sei se todos já passaram por isso, mas é um dia onde tudo vem de uma vez para cima de você. E eu digo, às vezes eu me estresso demais, porque é uma responsabilidade que vem de uma vez só, que é difícil lidar. Então, é nesses momentos, usei minha situação como exemplo, mas você aí no seu lugar pense na sua situação. É nesses momentos em que nós devíamos mostrar a nossa característica de alguém paciente, longânimo. O reino diz que nós devemos ser pacientes e longânimos também. E é uma essência nossa, é uma característica nossa, porque Deus é alguém longânimo e paciente. Então, nós como filhos de Deus, nós devemos exercer aquilo que Deus confiou a nós e nos ensinou através de Jesus Cristo. Ele veio, nos ensinou a maneira certa de ser misericordioso, ensinou a maneira certa de falar, a maneira certa de se comportar em meio a uma situação difícil. Quantos aqui não deram outra face quando tentaram te humilhar? Quantos aqui se estressaram quando mandaram você caminhar uma milha ou pedir alguma coisa e você não deu? É algo simples do Evangelho. É algo que nós precisamos começar a rever em nossos dia a dia, o nosso cotidiano, para começar a exercer uma boa característica, uma boa postura de um bom cristão. Amém? Então, a primeira pergunta que eu deixo para vocês é: será que a nossa postura está alinhada com a postura daqueles que são do reino? Será que nós estamos sendo um exemplo do reino aqui na terra? Porque se nós somos filhos de Deus e estamos num ambiente de igreja, estamos num ambiente cercado de coisas que envolvem a Deus, qual é a maneira que nós temos nos comportado? Porque, por exemplo, na CID, quando eu fui ministrar lá na quinta-feira, eu falei sobre a simplicidade do Evangelho e dei o exemplo do profeta Samuel. Samuel, ele foi criado ali no meio sacerdotal de Eli, que era o sacerdote daquele tempo. Por mais que Eli tivesse todos os seus defeitos, a sua família, a sua casa estava uma bagunça, Samuel, ainda menino, ele aprendeu como um sacerdote deveria se comportar. Ele aprendeu a postura de um sacerdote. Então, pega isso. Se você está no meio, se Samuel estava no meio sacerdotal, então ele falava como um sacerdote, ele se comportava como um sacerdote e resolvia as coisas como um sacerdote. Entenderam? Então, se você está no meio cristão, significa que você deve o quê? Falar como um cristão, pensar como um cristão, agir como um cristão, estar posturado como um cristão. Eu sei que isso é difícil. Eu sei que às vezes nós nos embananamos todo, tentando ser alguém perfeito, e diversas vezes nós vamos errar. Isso é fato. Ninguém é perfeito. Mas, como nós aprendemos que nós devemos nos santificar todos os dias, é uma santificação progressiva. Então, cada dia eu tenho que ser mais santo do que eu era ontem. Então, amanhã eu tenho que ser 1% a mais, a lógica dos 1%. Eu tenho que ser 1% melhor daquilo que eu era ontem. Então, nós como cristãos, nós devemos ser 1% a mais cristão do que nós éramos no dia anterior. Então, se nós estamos no ambiente cristão, no meio de uma igreja onde todo mundo fala o mesmo idioma, a mesma língua, nós temos a mesma prática, a mesma Bíblia, a mesma Escritura, o mesmo Deus, o mesmo Espírito, nós devemos falar a mesma coisa, nós devemos nos comportar da mesma maneira. O problema é que quando nós não valorizamos essa postura e não sabemos o efeito que ela tem no nosso dia a dia, a nossa imagem fica corrompida perante Deus e perante as pessoas. Porque, além de você mostrar uma boa imagem, uma boa postura de um bom cristão, para Deus, isso impacta também nas pessoas. Por muito tempo, a igreja houve um respeito para alguém que era cristão. Por exemplo,
o apóstolo, o Tiago, está chegando no ambiente, e naquele ambiente há pessoas de fora da igreja. E automaticamente, não sei se todos já passaram aqui por isso, quando as pessoas olhavam para algum deles e falavam, olha, o apóstolo e o Tiago está chegando. Não, vamos mudar de assunto, porque esse assunto não compete a eles. Ou seja, eles entendiam que eles estavam se santificando em um caminho da santidade, ou seja, eles não queriam corromper. E olha a visão que as pessoas tinham de alguém que era da igreja. E eu não sei na onde a gente errou, em qual momento a gente se perdeu no meio do caminho, em que hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia nós estamos no meio de um ambiente mundano e nos comportamos como pessoas mundanas. Estamos num ambiente onde o assunto ou as coisas que as pessoas fazem desagradam a Deus e nós estamos fazendo parte daquele meio ambiente. Então, Salmos 1, alguém pode recitar para mim o que diz em Salmos 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Eu não sei se falei certo na ordem certa. Mas é exatamente isso, esse salmo ele serve como um guia para nós que estamos tentando ser um bom cristão e alguém posturado. Se nós seguirmos aquilo que Salmos 1 diz, bem-aventurado, ou seja, mais que feliz, é mais que alegre, bem-aventurança é aquele que tem um bom comportamento no meio das pessoas. Então aí você faz uma revisão agora pessoal, aonde você está inserido e o que você tem feito para que tenha desagradado a Deus ou não. Se você está no seu ambiente de trabalho, está tendo aquela conversa aonde fere os seus princípios, os seus valores, a sua essência, a sua dignidade, saia desse meio, desse ambiente. Porque existem coisas que nós podemos mudar em nós, e existem coisas que nós não podemos de maneira alguma mudar em nós. Como, por exemplo, coisas que nós não devemos mudar, que são inegociáveis. Princípios, valores, essência e dignidade. Isso tudo de uma pauta bíblica, de uma pauta em que Deus nos ensinou a ter princípios, que é a nossa fé, a ter valores, que é o nosso temor a Deus, a nossa essência de ser filhos de Deus e a nossa dignidade como cristão. Tudo na onde você estiver inserido e qualquer coisa que as pessoas fizerem, ou as coisas que você for fazer, pense nisso, naquilo que não é, naquilo que é inegociável. Ok? Então, princípios, valores, essência e dignidade são algo que nós não devemos tirar de nós de maneira nenhuma. Agora, coisas que nós podemos adaptar para entrar nesse ambiente onde as coisas às vezes desagradam a Deus. Nosso método, o método de pensar, por exemplo, você está num ambiente, está numa conversa, onde as pessoas começam a falar de coisas impróprias. Você chega nesse meio ambiente e usa o seu método, o seu modo de pensar, para que você mude o trajeto da conversa. Você pode mudar o assunto, falar, estamos falando disso, lembrei de uma coisa, vamos falar disso, e muda o rumo, para que você consiga estar inserido nessas pessoas. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas do nosso cotidiano são pessoas de fora da igreja e não têm os mesmos princípios que eu e você. Então, a primeira coisa a se avaliar é isso, é você mudar o seu modo de pensar e o seu método de se encaixar no meio naquele ambiente. A segunda coisa, a aparência. A gente pode mudar a nossa aparência à vontade. Ou seja, o mundo não vai te julgar se você mudar a sua aparência. Deus não vai se importar se você mudar a sua aparência, ou seja, um corte, seja uma unha feita ou não. Não quero entrar muito dentro desse tema. A sua postura, que aqui é o ponto principal. A nossa postura, além de uma postura cristã, nós devemos ter uma postura flexível. O que é isso, uma postura flexível? Uma postura relacional. Vamos supor, aqui na igreja, você interage de um jeito. No seu ambiente de trabalho, você pode interagir de outro jeito. Tem gente que não muda o jeito, tanto dentro quanto fora da igreja. Mas eu, por exemplo, sou alguém que quando está no meu trabalho, eu sou alguém quieto. Eu sou alguém tímido. Eu sou alguém que fico na minha. Eu não falo. Só se alguém vier falar comigo, aí eu falo alguma coisa pertinente ao trabalho. Aqui na igreja, não. Eu já sou mais brincalhão, sou menos tímido e tá tudo certo. E quando eu estou em casa, eu me solto. Eu sou alguém que fala alto, alguém que brinca, alguém que não tem timidez alguma. Ou seja, isso é um comportamento relacionável, uma postura relacionável, de acordo com a relação do lugar em que você está inserido. Então, se atente
nisso, o primeiro ponto para você entender é se atentar da maneira que você está se comportando e aquilo que você está fazendo, porque dependendo daquilo que você está fazendo, pode infringir os seus valores, os seus princípios, ok? Tá tranquilo até aqui? Tô achando que tá ficando meio complicado. Bom, como eu disse, é uma bem-aventurança, né? E coisas que nós falamos aqui sobre o significado de postura, né? Maneira, elegância no andar e de se comportar, o porte, modo de pensar, de proceder, ponto de vista, opinião e posicionamento. Né? Então, eu separei 3 pontos em cima desse significado para que a gente possa aplicar na nossa vida. Então, até aqui foi só a introdução. Agora a gente pode começar a ministração trabalhando agora o tema de fato. Alguém que anda com postura. Né? Então, eu separei 2 pontos aqui, positivos e negativos. Primeiro exemplo, Daniel. Se puder colocar na tela, Daniel, capítulo 6, versículo 4 e 5. Por gentileza. Daniel, ele nos ensina uma visão muito importante do nosso posicionamento perante as pessoas. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Próximo verso. Então esses homens disseram, nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Ou seja, às vezes as pessoas vão tentar procurar ou tentar alfinetar você para você sair da sua postura, de sair do seu jeito cristão. É isso que tem acontecido na maioria dos lugares onde você encontra um cristão envolvido no meio de pessoas mundanas. As pessoas mundanas vão tentar achar um jeito de tentar corromper a sua imagem. Porque infelizmente elas não entendem a fé que você professa. A fé que você tem diz tudo sobre aquilo que você é. Se você crê em um Deus santo, nós devemos ser santos. Se você crê em um Deus que é misericordioso, como nós já tratamos aqui, nós devemos ser misericordiosos. Ou seja, a sua fé define a sua personalidade, as suas características e define quem você é. Ok? Então Daniel, inserido nesse meio, onde as pessoas tentavam procurar nele alguma coisa para tentar tirar ele dos caminhos de Deus, eles não acharam de forma alguma, eles apelaram então para a lei. Eles pediram para que Daniel fizesse alguma coisa que ia contra os seus princípios, os seus valores, e Daniel não fez. Então, a frase que eu quero deixar aqui é, a oração era prioridade para Daniel. Melhor ser jogado para ser comido pelos leões do que ficar um dia sem orar. Ou seja, Daniel preferiu ser jogado na cova dos leões do que ficar um dia sem orar, ficar um momento do seu dia sem orar. Ou seja, ele defendeu os seus valores até o fim, até a morte. Será que se nós em algum momento se encontrando em um contexto como esse, nós iríamos exercer a mesma atitude de Daniel? Será que quantas vezes nós trocaríamos os nossos princípios e os nossos valores por algo prazeroso, por algo momentâneo, por algo que nos tire do caminho do Senhor? Eu acredito que muitas vezes no nosso dia a dia, às vezes sem perceber, nós trocamos os nossos princípios por algo momentâneo, por algo prazeroso, por algo que não vale nada para você. Então reflita sobre isso. Será que o que você tem feito no seu dia a dia que fere a sua essência? Será o que você tem feito no dia a dia que fere a sua intimidade com o Senhor? Daniel, ele preferiu ser jogado na cova dos leões, ele não trocou o seu momento de oração de maneira alguma. E glória a Deus por isso. Alguém glorificou? Isso é de lição para nós. Eu prefiro estar na presença do Senhor e ser maldito no meio das pessoas. Eu prefiro estar na presença do Senhor, manter a minha dignidade com Ele, manter a minha santidade com Ele, do que trocar esse amor perfeito por algo momentâneo, por algo que não vale de nada. Então isso é algo que nós precisamos ver e pensar. José, segundo exemplo, aqui já não precisa colocar na tela, eu vou citar direto. Gênesis 3, 39, do versículo 7 ao 12.
Ele recusou a proposta da esposa de Potifar, preservando a sua integridade diante de Deus. Eu escrevi uma frase embaixo: a integridade vale mais do que um prazer momentâneo. Quantas vezes o mundo vem fazer para você esse convite, esse bendito convite, que quer te tirar da presença do Senhor. E às vezes nós sambamos nessa linha que nós não deveríamos cruzar. É uma linha proibida. Se nós cruzarmos essa linha, isso vai afetar toda a sua trajetória como cristão. Uma coisa que eu já disse aqui uma vez em primeiras ministrações: imagine a sua vida como se fosse um fio. Aonde você errar no meio desse fio, a linha corta e você perde todo o seu processo. As pessoas às vezes vão te convidar para você estar no ambiente onde desagrada a Deus. E vão te achar maluco se você não ir nesse ambiente. Vão te achar maluco se você recusar ir para alguma festa, ir para algum ambiente carnal, ouvir alguma coisa que desagrada a Deus, ver alguma coisa que desagrada a Deus, ou se comportar de uma maneira que desagrada a Deus. As pessoas vão achar loucura do seu comportamento. Mas nós entendemos que o Evangelho de Deus, ele é loucura para as pessoas que estão lá fora. O seu comportamento vai ser julgado pelas pessoas que estão lá fora, porque elas não entendem o seu valor. Elas não entendem a sua essência. Elas não entendem o quão digno você está tentando ser para o seu Deus. E vão te achar maluco. Tiago, vamos para uma festa. Apoia, vamos para uma festa, cara. Lá vai ter funk, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter bebida. Se falar que não, as pessoas vão ficar malucas. Olha, você é maluco de deixar de aproveitar a vida? Essa única oportunidade de poder viver. Ei, aí a gente responde para eles: é minha única oportunidade de poder acertar nessa vida. É minha única oportunidade de poder fazer tudo certo para que um dia eu seja salvo e seja encontrar o Senhor face a face, poder contemplá-lo, poder adorá-lo. Às vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes nós nos esquecemos que no fim dessa vida tem um novo começo. E às vezes nós focamos tanto em tentar aproveitar os prazeres momentâneos, que não valem de nada, e esquecemos que se nós estragarmos a nossa única chance aqui na terra, nós perderemos a nossa única chance na eternidade com Deus. É isso que nós devemos pensar, é isso que nós devemos começar a refletir dentro de nós. Trazer de volta aquela essência de desejo de encontrar o Senhor. Eu estou namorando, vai fazer 2 anos. Pensando em casar. Gente, esses dias eu me peguei pensando no clichê mais básico do pensamento: Senhor, não volta antes de eu casar. Eu me peguei pensando nisso. Mas enquanto Deus colocava no meu coração, durante essa semana, essa mensagem, eu lembrei desse pensamento. Eu fiquei: Deus, me perdoa, porque o meu espírito estava talvez tão fraco, tão distante desse desejo, que eu comecei a querer prazeres e ansiar planos que aqui na terra às vezes não valem de nada. Não que o casamento não valha nada, pelo amor de Deus. Mas vocês me entendem no seguinte, que quando nós estamos pedindo para que Deus espere algo que para a nossa alma, para o nosso espírito, é algo que Ele deveria desejar mais do que você mesmo, o seu casamento, ou algum plano que nós estamos querendo que se complete daqui a algum tempo. A vinda do Senhor, ela deve ser o anseio do meu e do seu coração. A vinda do Senhor deve ser aquilo que nós devemos buscar todos os dias. A vinda do Senhor está próxima, às vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos que um dia as trombetas vão tocar, os selos vão se abrir, Cristo vai abrir o céu, vai encontrar a sua noiva no alto, e nós devemos encontrá-lo, Ele com a santidade em dia, com a postura em dia. Se nós não nos atentarmos naquilo que nós estamos fazendo aqui na terra, isso vai afetar esse grande momento. Um assunto complexo que eu gosto de estudar é sobre a escatologia. Vocês sabiam que Deus, Ele fechou os olhos e o coração dos judeus para que eles não entendessem que Jesus era o Messias, justamente para que esse evangelho viesse a nós, e nós fizéssemos o nosso papel, para que então o povo judeu percebesse que em nós estava sendo feito as maravilhas que eram feito neles e não é feito mais, para que aí eles voltassem a crer no Jesus, que é o Messias. Aí então viria o tempo do fim.
Mas olha aqui que Romanos 9, se eu não me engano, não sei se é o 11 ou 9, diz que esse tempo só vai chegar quando a responsabilidade dos gentios, que somos nós, ser completa. Se nós não completarmos a nossa missão aqui na terra, se nós atrasarmos, entre aspas, os planos de Deus, a sua vinda não chega. Enquanto nós não fizermos a nossa responsabilidade aqui na terra. Qual que é a nossa responsabilidade, você deve se perguntar? É restaurar esse altar que está derrubado nos lugares que nós ainda não acessamos. É restaurar de volta a adoração que talvez aqui na igreja não tem sido feita individualmente. Você vem para a igreja, você quer buscar algo, como se Deus viesse para barganhar com você alguma coisa. Você vem para a igreja buscando uma resposta, mas esquece de entregar. Você vem para a igreja, ou às vezes nem vem para a igreja porque está triste com alguma coisa terceirizada, e esquece que na presença dele há alegria. Você esquece que nós estamos aqui para adorar o único Rei, o único Deus, o amado da minha e da sua alma. E nós esquecemos disso. E isso tem a ver com a nossa postura de um bom cristão. Jesus adorou a Deus. Por que então nós devemos deixar de lado essa adoração? Nós devemos rever o nosso conceito do que é vir à igreja, do que é adorar a Deus, de como prestar um culto racional a Ele. Esses tempos também abri um culto falando sobre a questão de um culto racional. O que seria um culto racional? É você vir consciente, adorá-lo. Consciente do quê? Daquilo que Ele fez na minha e na sua vida. E nós esquecemos disso. Às vezes os nossos princípios do que é ser um adorador. Quando, eu acho que foi o apóstolo Igor que veio aqui falar sobre a mulher do poço de Jacó. A mulher cananeia, samaritana? Não lembro, me fugiu agora, sempre me confundo. A mulher que foi lá no poço de Jacó, ela foi buscar água, buscar algo, samaritana, mulher samaritana. Ela foi no poço buscar algo para ela, e ela encontra um Messias. E quando ela descobre quem ele era, o objetivo dela mudou. Ela não se importava mais com a água, ela não se importava mais com a questão do seu marido que estava em casa ou não, a questão do seu casamento, as suas preocupações diárias. A preocupação dela, onde eu devo adorar. Ou seja, se nós temos a consciência de que daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Ele é para nós, por que então nós devemos nos preocupar com outras coisas além de a preocupação maior de adorá-lo? Nós estamos aqui para prestar um culto ao Senhor, nós estamos aqui para buscá-lo, buscar a face, buscar a sua presença, buscar o seu reino, buscar a salvação. Nós temos muitos objetivos para buscar, e por que então nós somos tão teimosos que nós precisamos buscar coisas materiais? Por que nós buscamos tanto coisas materiais que são momentâneas? Coloca para mim na tela 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Eu acho que é esse. Me vi agora na cabeça, eu acho que é esse mesmo. Por isso não nos desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste ou se corrompa, o nosso ser interior se renova dia a dia. Próximo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, aquilo que nós estamos vivenciando agora e iremos vivenciar daqui a um tempo, produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Verso 18. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Ou seja, o nosso foco não está naquilo que se vê, o nosso foco não está nas coisas momentâneas ou coisas temporais, o nosso foco está em Deus, o nosso foco está viver essa vida, caminhar essa caminhada do Evangelho, buscando a santidade, buscando a face daquele que deu a vida por mim e por você. Então venhamos trazer de volta esse princípio que nós deixamos de lado. Venhamos trazer de volta esses valores que nós trocamos por coisas rasas, coisas que não valem de nada. Porque a presença do Senhor vale mais do que tudo.
Eu amo essa passagem de Moisés, eu não canso de falar ela. Já abri culto com ela, já ministrei um pouquinho sobre ela. Quando Deus ele se ira com o pecado do povo, e ele fala, olha, eu não vou mais com vocês, eu vou mandar alguém na frente, e que essa pessoa vai, esse espírito, esse ser, vai ir com vocês, e vai garantir para vocês todas as terras que eu prometi. Qual que foi a atitude de Moisés? Olha, não nos faça sair daqui, não nos faça dar um só passo, sem que a sua presença vá conosco. Ou seja, o ambiente na qual nós estamos inseridos tem que ter a presença do Senhor. Se esse ambiente não tem a presença do Senhor, que a presença do Senhor esteja em você, para que em você esteja inserido nesse ambiente, e contamine o ambiente com a presença daquele que está em você. Então comece a pensar nisso. A sua postura do reino tem que inserir nas pessoas aí fora, ou no irmão que está do seu lado, algo valioso, que é amar a Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus, aquilo que Deus tem para oferecer para esse irmão que está ao seu lado, que está em seu alcance. Ok? Essa é a maneira positiva de andar com postura. Agora o jeito negativo, Sansão. Em Juízes, capítulo 16, acho que é isso. Sansão, ele quebrou seus votos e agiu de forma impulsiva, comprometendo a sua postura como nazireu. A força de Sansão, todos sabem onde estava? Nos cabelos. Então, quando ele com o voto nazireu, que o voto nazireu era um dos termos para esse voto, era deixar o cabelo crescer. E ele com esse voto nazireu, Deus fez com que ele tivesse a força de vários exércitos, vários homens, e essa força vinha do seu cabelo. Vinha de Deus, porém estava no seu cabelo. Quando Sansão ele aceitou o convite errado, ele saiu da sua postura de como um servo de Deus, como um juiz. Ele revelou o segredo, e essa mulher revelou o segredo dele para outras pessoas, e a sua força foi tirada, porque os homens vieram e cortaram seus cabelos. E ele perdeu a autoridade, ele perdeu a essência que tornava ele um juiz do Senhor. O que eu quero dizer com isso para vocês? Quando nós compartilhamos algo valioso, que é só entre você e Deus para alguém, e essa pessoa infelizmente conta para outra pessoa, tome muito cuidado. Às vezes um mau olhar, um mal falado, vai comprometer aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Ou seja, não conte os seus maiores sonhos, como diz as músicas, para ninguém. Não conte aquilo que é algo íntimo seu com o Senhor para terceiros. Mantenha única a sua intimidade com o Senhor. Quando nós mantemos a nossa intimidade com o Senhor, nós aprendemos a conviver muito mais com Ele, sem depender e sem botar a nossa expectativa em coisas externas. Quando nós aprendemos a orar no secreto com o Senhor, quando nós aprendemos a fazer propósitos com o Senhor no secreto, Ele vai te recompensar, Ele vai te entender, Ele vai fazer as coisas, se estiver alinhada com os planos dEle, acontecer. Se você não tem esse momento com o Senhor, se você busca esse momento com o Senhor, faça isso em secreto. Não anuncie para ninguém. Não poste nada. Não faça com que as pessoas saibam aquilo que Deus está construindo na sua vida. Não exponha para ninguém. É só entre você e Deus. Sansão, ele infelizmente cometeu esse erro. Se ele não tivesse contado o segredo dele, da força dele para essa mulher, ele teria ainda sido um dos maiores juízes que a Bíblia descreve. Um dos maiores juízes que enfrentou o povo filisteu, que era um dos top 5 inimigos de Israel. Bom, o segundo tópico é tem postura no modo de pensar. Paulo, positivamente falando, em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, esse pode colocar para mim na tela, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, da qual Deus em Cristo Jesus
da qual Deus não, perdão, pode voltar lá para o 14, que eu troquei aqui a palavra. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o nosso modo de pensar, a nossa mente, a nossa expectativa deve estar naquilo que é do alto, daquilo que vem de Deus, daquilo que está em Deus. A Bíblia diz que em Colossenses nós estamos guardados por Deus. Nós estamos com a nossa cabeça no alto, deve estar no alto, aonde Deus está assentado. Ou seja, a nossa visão, o nosso comportamento, os nossos planos devem estar focados naquilo que provém do alto, naquilo que é do alto. Ou seja, não devemos focar naquilo que é terreno, porque é momentâneo, porque uma hora ou outra vai se desfazer. Porque infelizmente a humanidade é falha, mas se nós colocarmos a nossa expectativa em Deus e não em coisas ou em pessoas, a nossa vida como cristão vai andar muito mais bem, vai andar muito melhor. Então coloque a sua expectativa no alto, mude o seu jeito de pensar, pare de pensar em coisas momentâneas, pense naquilo que é do alto. Agora, olha como o modo de pensar atrapalha a sua vida, tanto com Deus quanto com as pessoas em sua volta. Em Números capítulo 13, ele fala sobre os espias que foram enviados para ver como que era a situação daquela cidade. Coloca para mim esse texto, eu queria ler com vocês. Números capítulo 13, versículo 31 ao 33. Como é que um pensamento fora dos princípios bíblicos interfere na sua postura. Porém, os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Ou seja, o que é esse pensamento? É um pensamento de derrota. Se Deus mandou você ir para um lugar, fazer alguma coisa, e você chegando lá, tem uma visão totalmente negativa, isso te desanima, tem alguma coisa de errado com você. Tem alguma coisa errada no seu pensamento, no seu modo de agir. Porque aonde os filhos de Deus têm um pensamento de derrota. Se nós estamos debaixo de uma palavra, se Deus disse para nós que nós iríamos passar por alguma coisa, que nós iríamos vivenciar algo, que se existe promessa colocada na minha e na sua vida, e nós estamos com dúvida do que aquilo que vai acontecer, ei, não esqueça que nós estamos debaixo de uma palavra, e essa palavra vai se cumprir, queira o homem ou não. Se Deus falou, a gente vai. Se Deus falou, a gente faz. Se Deus falou, a gente age. Se Deus falou, a gente faz acontecer. Porque nós estamos debaixo de uma palavra. Nós estamos debaixo de uma promessa. E não esqueça isso da sua vida, jamais. Jamais esqueça aquilo que Deus falou de quem você é. Deus disse que nós seríamos vencedores. Deus disse que nós seríamos fartos nele. Deus disse que nós seríamos pessoas bem-aventuradas se nós fizéssemos aquilo que Ele pediu. Se você está fazendo aquilo que Deus pede, não tire, não deixe ninguém tirar essa expectativa boa que há em você. Não deixe ninguém dizer aquilo que você deve fazer ou não. Porque se Deus falou por você, já era. Acabou. Não importa mais a opinião de ninguém. Nós somos aquilo que Deus diz quem nós somos. Eu e você somos filhos de Deus. Eu e você somos servos. Eu e você somos amigos de Deus. E não há nada no mundo que vai tirar isso de nós. Há um amor posto sobre a minha vida e a sua vida. E não importa se vier uma situação difícil, se sua mãe te trair, se seus pais te trair, seus parentes te trair, a sua confiança, ainda nós temos Deus do nosso lado. Melhor Ele do nosso lado do que qualquer outra pessoa. E ser um cristão posturado é entender que nós não seremos abalados por qualquer tipo de coisa. Nós somos fortes nele. Somos alegres nele. A postura do reino é totalmente ao contrário da postura do mundo. O menos é mais, o líder ele é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, o fraco é forte, o grande é pequeno.
Quem morre é quem ganha. Nós ganhamos a vida. E está tudo bem morrer para esse mundo, porque não importa o modo de vida das pessoas que estão levando aí fora. Ninguém vai definir a sua caminhada, ninguém vai definir a maneira que você tem que viver a sua vida. Estamos debaixo de uma palavra, amém? Se nós estamos debaixo de uma palavra, não existe nada que vai nos tirar do foco. Se Paulo diz que o nosso foco é Cristo, então o nosso foco é Cristo. Porque chegando a Cristo nós encontramos a Deus. Se Paulo diz que quando estamos fracos, aí estamos fortes, então está tudo bem, não há nada que vai nos impedir de continuar sendo fortes. Ah, mas está difícil, eu não consigo pagar a conta, eu não consigo viver no meio das pessoas, porque eu não sou bem visto pelas pessoas, as pessoas me desprezam, e está tudo bem, porque essas pessoas te desprezam. Há alguém que nunca vai sair do seu lado. Há alguém que nunca vai te deixar. Há alguém que te ama. E nem a morte, nem a vida, nem as coisas desse mundo vai tirar o amor de Deus que está sobre você. Nem nada nesse mundo vai te separar desse amor. E ser um cristão posturado é isso. Um cristão com a postura do reino é entender que não importa o que aconteça, não importa o que vier, o reino vem. Se nós ainda estamos buscando para ir até o reino, nós devemos ter a responsabilidade de então trazer o reino aqui na terra. Jesus, ele ensina muito isso, principalmente no Sermão da Montanha. O reino já está entre nós, o reino já está em mim e em você. Basta externar aquilo que o reino propõe para fora. Basta externar para as pessoas à sua volta como é ser um bom cristão. Basta externar para as pessoas à sua fora a imagem do Deus da qual elas não conhecem. A melhor forma, como a P disse aqui várias vezes, de mostrar a Deus, a Jesus, não é falando, fazendo a pessoa engolir ao Deus a qual você serve. Muitas das vezes é demonstrando. Demonstre amor, demonstre misericórdia, demonstre justiça. Demonstre aquilo que Ele confiou na minha e na sua mão. Não deixe esse talento parado, não deixe aquilo que Deus entregou na sua mão parado, não enterre isso. Externe para as pessoas precisam ver, as pessoas precisam entender que no fim de tudo há um Deus, um único Deus, que rege toda a humanidade, que rege tudo aquilo que nós vemos hoje em dia. E as pessoas não percebem, mas quando chegar o momento em que elas perceberem, aí o mundo vai ter um reboliço tão gigante, que ninguém vai conseguir entender as maravilhas de Deus que começarão a se abrir dos céus e vir sobre a terra. E isso começa a partir da minha e da sua atitude. Porque se nós estamos no meio aonde não há a presença de Deus, aonde não há uma fé em Deus, eu e você estamos responsáveis, estamos comprometidos com essa missão, de anunciar o Evangelho a essas criaturas, a essas pessoas que não conhecem a Deus. Aceitamos essa missão como soldados de Cristo, para levar esse amor, para levar essas coisas a essas pessoas que não tiveram contato algum com um amor verdadeiro, com um amor que não te deixa de maneira nenhuma. E Sansão, voltando aqui, infelizmente no modo de pensar teve esse lado negativo, um pensamento de derrota. Terceiro ponto, tem boa opinião e posicionamento. O profeta Natan, em 2 Samuel capítulo 12, não precisa abrir esse, ele confrontou Davi com coragem e sabedoria sobre o seu pecado. O profeta Natan, ele soube se comportar, ele soube agir, para que o rei Davi entendesse o pecado que estava posto, que ele havia cometido. Ele cometeu adultério, então o profeta Natan faz com ele aquela alegoria. Olha, tem um homem que não tem nada, só tem uma ovelha, e ele cuida dela muito bem, e de repente vem um outro homem rico que tem várias ovelhas e rouba a ovelha daquele homem. Davi se ira e fala, esse homem merece morrer, esse homem merece a morte. Então Natan fala para ele, esse homem é você. Ele, entendi. Então um bom comportamento, um bom posicionamento na situação do seu dia a dia, ele diz muito sobre você. Ele diz muito sobre aquilo que você quer passar para aquela pessoa. Muitas vezes nós estamos num ambiente onde tem alguém fazendo alguma coisa de errado e nós não corrigimos.
Tem alguma coisa que alguém está fazendo de maneira que desagrada a Deus e nós estamos vendo e nós não estamos corrigindo. Que atitude é essa? De um servo que não é servo, de um amigo que não é amigo. Porque se nós estamos vendo que alguma coisa está acontecendo de errado e nós não corrigimos, nós estamos então sendo desposturado de um verdadeiro cristão, de uma postura que nós devemos ter. Então, se eu e você, em algum ambiente, em algum momento do seu dia a dia, a partir dessa ministração, a partir de hoje, e você vê que alguma coisa está de errado, corrija. Chame atenção com amor. Não jogue na cara o pecado da pessoa, mas corrija com amor. Nós precisamos exercer isso. Jesus, ele não julgou ninguém de uma forma pesada. Ele falou, olha, vai e não peques mais. Isso serviu para todos os milagres que ele operou. Olha, vai e não peques mais. Olha, você está fazendo isso, não faça. Vai lá, a sua vida segue. Ó, Deus te perdoa, Deus vai te perdoar. Busca Ele, busca ser perdoado por Ele e não peques mais. Não viva na iniquidade, que é o pecado constante. Viva e se arrependa uma única vez e não faça isso jamais. Um outro texto que eu amo, que é Isaías capítulo 1, no versículo 18, ele diz que Deus, ele chama nós para ficarmos ao lado dele e trocar uma ideia. Coloca para mim Isaías capítulo 1, versículo 18. O Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Ou seja, o que Deus está falando aqui? Olha, vem, se você está errando, não se afaste de mim. Ei, vamos conversar, eu e você, tete a tete, face a face. Vamos trocar uma ideia para que a gente resolva essa questão que tem te atrapalhado de ter uma comunhão comigo. Se você está em um cenário onde você se vê como errado e você não se vê digno de estar na presença de Deus, e realmente nós não somos dignos de estar na presença dele, mas saiba que ele está te chamando novamente para um momento de vocês sentarem lado a lado e conversarem aquilo que precisa ser conversado. Ele não vai te julgar, ele não vai jogar na sua cara os seus pecados, os seus erros, os seus defeitos. Ele quer que você se achegue perto dele e entenda que você ainda é uma criança na mão dele, e ele, como um pai, está cuidando de você para que você então perceba que nele você é completo, que nele você tem perdão, que nele você encontra a satisfação e a alegria de viver essa vida. Amém? Então chegue nele e converse. Ele está de braços abertos para você chegar nele e falar isso. Ele não vai cruzar os braços esperando que você não venha. E ainda existem casos em que ele vai atrás. Ele te convida. Talvez hoje, talvez isso que eu estou falando seja um convite para você. Se você não se vê digno, esse é o dia. Se você não se vê alguém apto para estar na presença do Senhor, saiba que nenhum aqui é apto. Mas nós entendemos que quando nós erramos, que quando nós pecamos, há alguém que não vai nos julgar, alguém que vai nos perdoar, que vai nos levar para perto e vai nos aconselhar a ser alguém melhor para que amanhã a gente não peque novamente no mesmo erro. Então, se hoje você é essa pessoa, se achegue mais próximo do Senhor. Se hoje você é essa pessoa que não se vê como um filho, saiba que Ele ainda é o seu Pai. Ele ainda está de braços abertos. O amor dele é uma flecha que transpassa o seu coração, te traz mais para perto. É esse amor que não te deixa abandonado, como as pessoas aí fora vão fazer. Mas é um amor que te traz para perto, é um amor que te acolhe, é um amor que te mostra a gostosura de viver o Evangelho. A gostosura de estar na presença dele, porque é maravilhoso nós estarmos na presença do Senhor. E quando nós aprendemos a valorizar isso, não há nada que nos tire do foco. Não há nada que venha te atrapalhar no seu momento de culto. Não há nada que vá fazer você se desanimar no seu dia a dia, porque você entende que quando chegar no domingo, num sábado, ou em qualquer outro dia da semana, você vai encontrar a presença dele mais uma vez junto com você. Faça como Moisés. Deus, que a minha vida não seja sem a sua presença. Ou como Davi, retire tudo de mim, menos o seu espírito. Coloque em mim um coração puro, um coração que não é levado a esses tipos de conversações que corrompem os bons costumes. Que eu aprenda a me comportar como um cristão de verdade. Que eu aprenda a
transparecer uma postura na qual ele criou uma expectativa no meu e no seu coração, uma postura de reino. Amém? E, para finalizar, vou citar somente um lado negativo de alguém que não tem uma boa opinião e um bom posicionamento. Vou citar dois. Pilatos, ele sabia que Jesus era inocente, mas não se posicionou firmemente por medo político. Pedro, quando Paulo relata isso em Gálatas, capítulo 2, Pedro em Antioquia, ele agiu como de hipocrisia, por pressão social, sendo repreendido por Paulo. Pedro, ele estava no meio dos gentios, se comportando como um gentio, agindo como um gentil. Quando Paulo e os outros chegam, Pedro, ele sai do meio do povo gentil e vai para o lado dos judeus. E quando Paulo, ele percebe isso, ele fala, opa, calma aí. Você está no meio dos gentios, e só porque os judeus chegaram, a gente chegou, você vai mudar o seu comportamento? Não. Um apóstolo não deve se comportar assim, um cristão não deve se comportar assim. Porque não há exceção. Uma das pessoas que mais falam sobre que Deus não faz distinção de pessoas é Paulo. Não há nem rico, nem pobre, não há servo, não há empregado, não há nada que Deus venha discriminar. Todos somos unicamente vistos de maneira única e igual por Deus. Então, por que Pedro então faria essa distinção entre, se eles me virem no meio dos gentios, eu vou ser julgado por eles, e Paulo vai lá e repreende isso nele, esse comportamento dele, que não é certo. Talvez você se encontre na mesma linha de comportamento de Pedro. Você está aqui na igreja, você se comporta de um jeito, mas lá fora você se comporta de um jeito completamente fora de um jeito cristão. Eu sei disso porque várias vezes eu já me peguei se comportando desse jeito. Aí vem aquele estralo em você, fala, não, opa, eu errei aqui, eu preciso rever aqui o meu comportamento. Eu preciso voltar e me comportar como um filho de Deus. Porque vir para a igreja não é colocar uma máscara de cristão. Vir para a igreja não é colocar uma capa de crente. E quando você sai da igreja, você se comporta completamente como pior ainda do que um mundano. Ser cristão é ser crente dentro e fora da igreja, não importa o ambiente em que você está inserido. Você deve ser um cristão filho e fiel a Deus. E para finalizar, a frase que eu anotei, eu nem sei se existe, mas veio ela na cabeça. O medo da opinião alheia pode levar até líderes maduros a agir contra os seus princípios. Mais vale a opinião de Deus sobre mim do que a opinião humana. Então pense, o que Deus vai pensar de mim se eu estiver fazendo isso? O que Deus vai pensar de mim se eu estiver me comportando de um jeito ou de outro, se eu falar alguma coisa ou outra? O que Deus vai pensar de mim? Aquela velha lógica, o que Jesus faria no meu lugar? Então leve isso para a sua vida. Leve isso para o seu dia a dia. Hoje mesmo, se você puder exercer isso, exerça. Se você vê alguém que precisa, demonstre. Se você vê alguém que está sofrendo, ajude. Se você vê alguém que está chorando, chore junto, se alegre junto. Enfim, seja a extensão do reino aqui na terra. Amém? É até aqui que o Senhor me permitiu passar isso para vocês. Espero que isso fique gravado e cravado no coração de cada um de vocês. Amém?